O estudo de hoje é de grande profundidade e revela-nos alguns pormenores bastante relevantes no que diz respeito à harmonia do texto bíblico. Contudo, é um estudo longo e, como tal, aconselha-se que se ouça de forma pausada, de modo a meditarmos e refletirmos, para que possamos ir ao encontro da verdade naquilo que o nosso Pai Yahweh nos transmite, através do que nos foi revelado pelos patriarcas e pelos profetas. Apesar de grande parte da cristandade menosprezar a lei de Deus, existem grupos, nomeadamente os adventistas do sétimo dia, que pregam a perpetuidade da lei, ainda que interpretem essa mesma lei se baseie somente nos 10 mandamentos. Recentemente, ao ler um estudo proveniente das igrejas do sétimo dia, achamos curioso o argumento que é utilizado por este grupo para defender a perpetuidade do Shabat semanal. Estes, quando confrontados com a passagem de Colossenses 2,16, dão uma resposta minimamente curiosa. Vejamos o que nos diz o texto bíblico. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos Shabats. Esta passagem é bastante usada pelas testemunhas de Jeová para tentar refutar a obrigação de observar o Shabat. No entanto, os adventistas, que são defensores da perpetuidade dos 10 mandamentos como um todo, isso implica logicamente também o mandamento do Shabat, o quarto mandamento, usam o seguinte argumento como explanação desta passagem específica. Precisamos analisar com isenção de ânimo, sem ideias pré-concebidas, a passagem de Colossenses 2,16 e interpretá-la dentro do seu contexto e no sentido claro e evidente que contém. Não temos os seguintes fatos. Estes Shabats referidos em Colossenses 2,16 estão associados a dias de festas e lua nova, que eram solenes festividades nacionais judaicas, ou feriados fixos. Ora, o Shabat do Decálogo não tem esta natureza, não era festivo e nem típico. Fonte: A.B. Cristiani, Subtilezas do Erro, segunda edição, 1981, página 124. Realmente, existe uma explicação lógica para esse texto de Colossenses 2,16 que daremos mais adiante neste estudo. No entanto, o argumento utilizado pelos adventistas é absolutamente questionável, visto que no texto de Colossenses 2,16 existem 4 pontos distintos que são referidos. 1. A alimentação, o comer e o beber. 2. Os dias de festas. 3. Os dias de lua nova. E 4. Os Shabats. Portanto, justificar esse texto colocando tudo no mesmo saco é pouco razoável. Os Shabats deste versículo específico não são Shabats anuais, que eles insistem em chamar de cerimoniais, mas sim o Shabat semanal, o mesmo Shabat referido no quarto mandamento dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Yahweh, porque na verdade os Shabats anuais, as solenidades festivas, já são referidas no versículo como dias de festa. Por isso, o argumento utilizado que estes Shabats aí estão associados a dias de festas e lua nova, que eram solenes festividades nacionais judaicas ou feriados fixos, deixa de fazer sentido, pois são duas situações diferentes e não haveria necessidade de Paulo se repetir numa mesma frase. Paulo aborda assim não só os dias de Shabat semanal, mas também as luas novas e os dias de festas, sábados ou Shabats anuais que Yahweh deixou. No entanto, Paulo aborda ali uma situação bastante relevante para os crentes, que, como já dissemos, abordaremos mais adiante. Contudo, a razão principal pela qual damos início ao nosso estudo com esse texto, de Colossenses 2,16, deve-se fundamentalmente ao fato dos grupos adventistas atentarem apenas para o Shabat como tema de debate nesta passagem para tentar explicar o texto, e não darem a mesma ênfase às luas novas e aos dias festivos ordenados por Yahweh. Mas isso acontece exatamente porque não analisam o texto dentro da perspectiva correta, visto que fazem a sua interpretação como se o texto constasse nas Sagradas Escrituras somente da seguinte forma: portanto ninguém vos julgue, por causa dos Shabats. Analisemos agora algumas ideias base da Igreja do Sétimo Dia. Primeiro argumento:
Só os 10 mandamentos são válidos. Essa ideia é comum entre as igrejas do sétimo dia. Serão só os 10 mandamentos válidos e todo o resto resume-se à premissa de que a lei cerimonial foi cravada na cruz? Mas o que é que esses grupos entendem por lei cerimonial? Vejamos o que é dito por eles. Todos os rituais inerentes às ofertas queimadas que eram feitas como expiação do pecado eram parte da lei cerimonial. Na verdade, este é o argumento utilizado por esses grupos de crentes para justificarem o fato de não guardarem as festas dos judeus, entre aspas, porque Jesus já cumpriu o propósito de fazer expiação pela humanidade. De fato, essas festas, como já vimos, não são as festas dos judeus, mas sim as festas de Yahweh. Mas, vejamos, deixando de haver meios para fazer essas ofertas literalmente, isso implica que os dias festivos dados por estatuto perpétuo deixam de ser importantes para serem observados? Se esse é, na verdade, o argumento utilizado para justificarem a razão de não guardarem esses dias festivos, por que razão, então, mantêm eles a observância do Shabat semanal? Se atentarmos para as Escrituras, vemos que o Shabat semanal também tinha sua parte cerimonial. Vejamos. Números 28:9. Porém, no dia de Shabat, oferecerá 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha, misturadas com azeite, em ofertas de alimentos, com a sua libação. Holocausto é de cada Shabat, além do holocausto contínuo e a sua libação. No entanto, sabemos que as igrejas do sétimo dia não deixaram de observar o Shabat semanal, apesar de também ter a sua parte cerimonial, entre aspas. Ou seja, não observam as festas dos judeus, entre aspas, porque são cerimoniais, entre aspas. Mas o Shabat semanal, que também tinha sua parte cerimonial, entre aspas, mantém como mandamento a observar. É, no mínimo, uma argumentação incoerente. Além desses dias terem a sua parte ritual, eles foram dados principalmente como dias de santa convocação e por estatuto perpétuo. Mesmo sendo a parte ritual ou cerimonial algo que deixou de ser feito, isso não implica que esses dias passem a ser ignorados, pois da mesma forma que o Shabat semanal foi dado como mandamento perpétuo, assim também foram as festas de Yahweh. Ambos tinham a sua parte ritual caracterizada por ofertas queimadas, mas foram dados essencialmente como dias a observar perpetuamente por todas as gerações. Aliás, esse foi um dos propósitos da criação dos luminares celestes, servirem para sinais para regular os tempos apontados e determinados, os Shabats semanais e os Shabats anuais, como nos diz o texto de Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Vemos então que Yahweh já tinha o plano de dar datas solenes de santa convocação, isso antes de existir o sacerdócio levítico, antes de existir Israel e até mesmo antes de criar o homem. Segundo argumento, guardamos só o Shabat semanal, porque esse mandamento consta na lei escrita pelo dedo de Deus. Este é outro argumento utilizado pelas igrejas do sétimo dia. Mas vejamos, somente os 10 mandamentos deverão ser seguidos pelos crentes? A resposta afirmativa por parte desses grupos acaba por se revelar problemática, pois o apóstolo Tiago, no célebre concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15, exorta os novos crentes a guardarem 2 mandamentos da lei escrita pelo dedo de Deus, mas também 2 mandamentos que não constam nos 10. Atos 15:20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Primeiro, contaminação dos ídolos, segundo mandamento da lei escrita pelo dedo de Yahweh. Segundo, prostituição, sétimo mandamento da lei escrita pelo dedo de Yahweh. Terceiro, animal sufocado, mandamento que não consta nos 10, mas sim na suposta lei cerimonial. Quarto, sangue, mandamento que não consta nos 10, mas sim na suposta lei cerimonial. Outros aspectos relevantes são aqueles que constatamos através da própria pessoa de Yeshua. Vejamos, quando Yeshua é tentado por Satanás, não se baseia só nos 10 mandamentos, nas respostas que dá ao adversário. De fato, cita preceitos dos 10 mandamentos e da Torá, diferenciação nossa para melhorar o entendimento do raciocínio.
Mateus 4, versículos 3 a 4. E chegando-se a ele, Satanás disse: Se tu é filho de Yahvé, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahvé. Na verdade, Yeshua cita a Torá, Deuteronômio 8:3. Mateus 4, versículos 6 e 7. E disse-lhe: Se tu és filho de Yahvé, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Yeshua: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez Yeshua cita a Torá, Deuteronômio 6:16. Mateus 8:10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yeshua: Vai-te, Satanás, porque está escrito: A Yahvé teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Aqui Yeshua cita o primeiro mandamento dos 10, Êxodo 23, e a Torá, Deuteronômio 6, versículo 13, 10, versículo 20. Continuando a nossa análise, gostaríamos de fazer uma sequência de perguntas àqueles que defendem que somente os 10 mandamentos são válidos. Primeira, é lícito comer carne de porco? Respondem que não, por causa das leis alimentares que constam em Levítico 11 e Deuteronômio 14. É lícito ao homem vestir-se de mulher ou mulher vestir-se de homem? Respondem que não, porque a Bíblia diz que isso é uma abominação aos olhos de Deus, baseando-se em Deuteronômio 22:5. É lícito fazer tatuagem no corpo? Respondem que não, porque a Bíblia diz que não devemos tatuar o nosso corpo, baseando-se em Levítico 19:28. É lícito ao ser humano relacionar-se sexualmente com animais? Zoofilia? Respondem que não, porque a Bíblia diz que isso é confusão e abominação, baseando-se em diversas passagens da Torá, Êxodo 22:9, Levítico 18:23, Levítico 20:15. É lícito ao homem comer sangue? Respondem que não, porque a Bíblia diz que não deve ser feito, baseando-se em Gênesis 9:4, Levítico 17:14, Atos 15:20. Para finalizar, um filho pode casar-se com a sua própria mãe? Respondem que não, porque a Bíblia diz que isso também é abominação, fundamentando-se em Levítico 18:7. No fundo, tudo é lícito ao ser humano. É dada uma escolha desde o princípio ao homem, a de submeter-se à vontade de Yahvé ou de andar de forma contrária, isto é, em transgressão à instrução de Yahvé. Essa escolha trará consequências. Por isso Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Contudo, o propósito de todas as questões colocadas acima são apenas para a constatação de um fato. Por que razão, então, todos esses crentes das igrejas do sétimo dia afirmam que essas coisas não são lícitas, se nenhuma dessas coisas é proibida nos 10 mandamentos? Não são só os 10 mandamentos que são válidos? Concluímos, portanto, que a doutrina ensinada é fundamentada numa incoerência teológica que se torna evidente após a apresentação dos fatos já citados. No fundo, a resposta é simples. Não são apenas os 10 mandamentos que vigoram após a morte de Cristo, pois o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahvé. Deuteronômio 8:3. A palavra de Yahvé é um todo e ela não muda. Malaquias 3:6, Tiago 1:17. E Paulo ensina-nos que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Porventura, Paulo ensina que só os 10 mandamentos são válidos? Salientamos uma vez mais o fato de que quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, as únicas escrituras que existiam e que eram consideradas divinamente inspiradas eram as do Taná, vulgarmente conhecido como Antigo Testamento. Vemos então que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, corrigir e instruir. Contudo, grupos como os Adventistas do Sétimo Dia fazem a seguinte diferenciação entre as leis do Eterno, diferenciação humana e não bíblica. Lei moral, consideram como sendo os 10 mandamentos. Existia antes da queda, Gênesis 2, 1 a 3, 1 João 2, 7. Foi violada na primeira transgressão, Gênesis 3, versículos 16 a 19. Foi ditada por Deus, Êxodo 21, 17. Foi escrita por Deus, Êxodo 31, 18, Êxodo 32, 16.
Lei cerimonial. Consideram como sendo a restante instrução. Foi dada depois da queda, Deuteronômio 30, versículos 11 a 20. Foi dada em consequência dessa transgressão, Gálatas 3,19. Foi ditada por Moisés, Êxodo 21:1. Foi escrita por Moisés, Deuteronômio 31:9, Êxodo 24:4. Lei moral. Sobre as tábuas de pedra, Deuteronômio 9:10. É eterna, Salmo 101, versículo 7 a 8. É perfeita, Salmo 19:7. É espiritual, Romanos 7:14. É a substância das coisas boas, Romanos 8:3 a 4. Cristo não a aboliu, Mateus 5:17. Deve existir até que tudo seja cumprido, Mateus 5:18. É estabelecida, Romanos 3:31. Lei de liberdade, Tiago 2:12. Não é pesada, 1 João 5:3. É guardada juntamente com a fé em Jesus, Apocalipse 14:12. É uma lei real, é a lei que julgará o mundo, Tiago 2:12. Encerra todo o dever do homem, Eclesiastes 12, versículo 13. Lei cerimonial. Foi colocada ao lado da arca, Deuteronômio 31:26. Devia César, Oséias 2:11, Hebreus 7:12. É imperfeita, Hebreus 7:18-19. É carnal, Hebreus 9:10, Hebreus 7:15 a 16. É apenas uma figura, Hebreus 10:1. Cristo a aboliu, Efésios 2:15. Devia existir somente até a posteridade, Gálatas 3:19. Não é estabelecida, Atos 15:10. Jugo de servidão, Gálatas 5:1. Ninguém a podia suportar, Atos 15:10. Torna-se inútil diante da fé, Gálatas 3, versículos 19 e 25. É a lei de Moisés, Atos 15:5. Ninguém será julgado por ela, Colossenses 2:16. Estando abolida, não tem valor algum. Iremos, então, agora analisar cada um dos pontos na perspectiva da Igreja Adventista, que diferenciam ambas as leis. Primeiro, existia antes da queda, foi dada depois da queda. Antes da queda, o homem não tinha conhecimento do pecado, o seu coração era puro. No entanto, existia uma restrição: não comer da árvore da ciência do bem e do mal. A partir do momento em que o homem transgride, passa a estar desligado do Todo-Poderoso, e por isso é necessário que haja uma instrução para que ele saiba como se desviar do pecado, uma vez que a serpente irá alimentar-se da sua carnalidade, porque o homem é pó. Gênesis 3:14. Se não tivesse transgredido, o homem não queria saber o que era adulterar, matar, furtar, desonrar o pai ou a mãe, cobiçar algo que não lhe pertencesse, etc. Pois tudo isso é dado a conhecer ao homem a partir do momento em que o pecado entra no seu coração. Romanos 7:13. Foi violada na primeira transgressão. Foi dada em consequência dessa transgressão. Qual o mandamento dos 10 é que foi violado na primeira transgressão? A violação de fato foi proceder de forma contrária àquela que o Eterno ordenou, conforme nos diz Gênesis 2:17. A lei é dada em consequência dessa transgressão, porque Yahweh é benevolente, pois mesmo depois do homem ter transgredido a instrução, Yahweh dá-lhe a oportunidade de andar em santidade, apesar de este agora ter conhecimento do mal. Contudo, devido a este conhecimento do pecado, isto é, devido à sua carnalidade, ele será sempre imperfeito para cumprir a lei de forma irrepreensível, e por isso há necessidade de expiação por parte do Cordeiro de Yahweh. Gênesis 3:15, Gênesis 22:8, João 1:29. A lei é então dada para que o homem viva, Deuteronômio 30:19, Mateus 19:17. Mas o homem viverá, não pelos seus méritos, porque ele é pecador, mas sim pela sua busca incessante em tentar cumprir a vontade de Yahweh, e apenas esse é digno de ser salvo pelo sangue do Cordeiro. 1 João 2:4, Apocalipse 14:12, Hebreus 10:37, 1 João 1:9. Hebreus 6:6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Foi ditada por Deus, foi ditada por Moisés. É usado o texto de Êxodo 21:1 para tentar defender que só os 10 mandamentos foram dados por Deus e que os outros foram dados por Moisés. Mas surge a pergunta:
A lei que foi dada por Moisés foi dada por sua autorrecriação? Se atentarmos bem para o capítulo 20, o povo aqui pediu para que Moisés fosse falar no lugar deles, junto com Yahweh, porque o temiam, versículo 19. E o que é que Yahweh faz? Ele ascende ao pedido do povo e diz a Moisés: Então disse Yahweh a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Todas as outras instruções que foram dadas além dos 10 mandamentos foram ditadas por Moisés, mas a mando de Yahweh, pois Moisés não deu as suas leis, deu as leis que Yahweh lhe ordenou que este ditasse ao povo. Vejamos mais exemplos. Êxodo 21, 1. Estes são os estatutos que lhe proporás. Quem irá propor ao povo? Moisés. Quem instrui Moisés sobre o que deveria propor ao povo? Yahweh, o Eterno Todo-Poderoso. Dúvidas? Vejamos. Êxodo 24, versículos 3 a 4. Veja, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras de Yahweh e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que Yahweh tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras de Yahweh e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Quanto às festas do Eterno, que a igreja do sétimo dia chama de festas dos judeus, ou preceitos da lei de Moisés, vejamos o que nos diz o texto bíblico. Levítico 23, versículos 1 e 2. Depois falou Yahweh a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades de Yahweh que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Escrita por Yahweh, escrita por Moisés. Este ponto está relacionado com o anterior. Moisés escreveu as leis a seu bel prazer. Mais uma vez, vamos ler o texto que citamos há pouco. Êxodo 24, versículos 3 e 4. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras de Yahweh e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que Yahweh tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras de Yahweh. Neemias 8,14. E acharam escritos na lei que Yahweh ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Malaquias 4,4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Todas as passagens transcritas mostram que a lei dada por Moisés veio de Yahweh. A passagem de Neemias, particularmente quando cita a festa das cabanas tabernáculos, demonstra que as festas bíblicas não são da lei de Moisés, mas sim da lei dada por Deus através de Moisés. Já agora, se o que Moisés escreveu não é válido, por que razão creem em Jesus? João 5, versículo 46. Porque, se vós cresceis em Moisés, creireis em mim, porque de mim escreveu ele. E por quê? Porque toda a Torá aponta para Yeshua, particularmente as festas que foram dadas a Israel, que são sombra dos eventos que teriam seu cumprimento profético no futuro, na pessoa de Yeshua. Outro ponto importante: onde é que nos diz na palavra que só o que foi escrito pelo dedo de Yahweh é válido? Não vale a pena perderem tempo a procurar, porque não existe nada que o diga ou sequer se assemelhe a algo do gênero. Se assim fosse, poderíamos apenas rasgar a Bíblia, a página onde constam os 10 mandamentos, e descartar todo o resto. De fato, todos os servos de Yahweh que escreveram os livros que compõem a Bíblia não escreveram por mérito próprio, mas foram sim inspirados e instruídos pelo Espírito do Eterno. Concluímos, portanto, que usar o argumento de que não é válido porque foi escrito por Moisés e não por Yahweh é uma atitude muito pouco coerente, porque descredibiliza todo o texto bíblico que existe além dos 10 mandamentos. Destacamos mais uma vez um versículo que lemos na carta de Paulo, escreve a Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sobre tábuas de pedra foi escrita um livro. Por este não ser um aspecto tão relevante, não nos focaremos neste ponto específico e reafirmaremos apenas o que foi dito no ponto anterior e a passagem específica que citamos de 2 Timóteo 3,16. É eterna, devia cessar. O Salmo 119 é um hino de louvor que é focado na grandeza, perfeição e perpetuidade da lei. Transcrevemos um dos muitos versículos desse salmo para provar isso.
Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A instrução de Yahweh, a Torá, dada através de Moisés, divide-se em mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos. Não são apenas os mandamentos escritos na pedra que vigoram, como nos demonstra o Salmo 119, 1, 2, 7, 8, 13, 112 e 160. Estes são alguns entre muitos outros versículos deste mesmo Salmo e do resto das Escrituras que mostram que a palavra de Yahweh não se resume aos 10 mandamentos. Aconselhamos vivamente a leitura na íntegra deste Salmo 119, que não deveria ser caracterizado apenas por ser extenso, mas essencialmente pela sua maravilhosa composição. Contudo, os grupos da Igreja do Sétimo Dia associam a palavra lei apenas à lei escrita na pedra. De fato, é assim que as traduções que foram feitas a partir da Septuaginta, a versão grega das Escrituras, procedem, e mais do que nunca percebemos através desse salmo quão pobres são as outras línguas relativamente ao hebraico, a língua em que foram escritas todos os livros do Taná, o Antigo Testamento. As traduções que são fiéis aos manuscritos originais não traduzem a palavra Torá como lei, mas mantêm a palavra na sua forma original. Isso revela-se mais problemático, quando na verdade a palavra Torá significa literalmente ensino, instrução e não lei. Vejamos apenas dois exemplos. Primeiro exemplo comparativo, Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1, na versão da Bíblia hebraica. Benditos os íntegros que caminham segundo a Torá de Yahweh. Segundo comparativo, Salmo 119, 18, na versão Almeida Revista e Corrigida. Abra tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18, na versão Bíblia hebraica. Abre os meus olhos para que eu possa observar as coisas maravilhosas da tua Torá. Por essa e várias outras razões, percebemos que não só os 10 mandamentos que vigoram para sempre, mas sim a palavra de Deus que chegou até nós através dos homens escolhidos por Ele. Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ver também 1 Pedro 1,24. Entretanto, voltemos à análise do quadro comparativo. Supostamente, os adventistas do sétimo dia dizem que a lei que é dada além dos 10 mandamentos deveria cessar conforme a análise que fazem de Oséias 2,11. Mas nós já vimos anteriormente que a palavra de Yahweh é perpétua, logo a única hipótese é que só poderia existir algum equívoco na interpretação do texto. Vem na sequência, Oséias 2,11 vem na sequência dos versículos anteriores. De quem é que se fala no contexto desse texto? Comecemos pelo versículo 1 e seguintes deste capítulo. Dizei a vosso irmão, Ami, e a vosso irmão, Ruamá. O capítulo 2 inicia de forma estranha, se não atentarmos para o que vem antes, e por essa razão, devemos começar pelo princípio. O livro de Oséias começa por falar dos desvios dos filhos de Israel. Vejamos, Oséias 1, versículos 2 a 9. O princípio da palavra de Yahweh por meio de Oséias. Disse, pois, Yahweh a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se de Yahweh. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe Yahweh: põe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Geu, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jizreel. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei por Yahweh, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz a um filho. E Deus disse-lhe: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Yahweh exemplifica o cenário através de uma prostituta que dá luz a 2 filhos, um casal de irmãos, Ruama e Ami. A prostituta representa a casa de Israel,
reino do norte, Efraim, que traiu seu marido, Iahua, adulterando com outros homens, ídolos pagãos. Podemos ir então agora para o capítulo 2, onde tudo se começa a esclarecer. Oséias 2, versículos 1 a 5. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. E é na sequência disto que vem Oséias 2, versículo 11. Oséias 2, versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus shabates, e todas as suas festividades. E por que razão? Porque Israel, em vez de observar as solenidades que o Eterno instituiu, para as observarem em sua honra, o povo de Israel fê-las em adoração a deuses falsos. O versículo 13 esclarece: castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz Iahua. O que o Eterno fará cessar nunca poderia ser as suas festas, porque essas foram dadas por estatuto perpétuo, mas sim as festas em adoração aos deuses pagãos. O capítulo 3 confirma isso mesmo. E Iahua disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como Iahua ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os seus bolos de uvas. Mais uma prova de que o que cessaria era a adoração aos ídolos. Oséias 4,17. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Para finalizar a reflexão sobre esse ponto, atentemos para um detalhe relevante. Oséias 2,11 diz para Iahua que faria cessar as festas deles, suas festas, o que é bem diferente das minhas solenidades referidas em Levítico 23. Existe um outro texto semelhante ao de Oséias 2,11 que está em Isaías 1, versículos 13 e 14, que diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os shabates, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeias. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. A semelhança do texto de Oséias e de qualquer outro texto bíblico, também esse de Isaías 1, 13 e 14, deve ser analisado como um todo e dentro do contexto correto. Por que razão Iahua estaria na verdade farto desses dias que ele separou como santos e perpétuos? Os versículos 1 a 12 deste mesmo capítulo esclarecem: o povo não estava a adorar verdadeiramente o Eterno. Por trás de toda a aparente adoração, deve existir também um coração circuncidado, isto é, um coração pretenso a servir o Eterno com amor, um coração puro e verdadeiro, um servo que manifestasse não apenas no exterior a sua dedicação, mas principalmente no seu interior. Tudo isso faz mais sentido quando lemos os versículos 1 a 12 em consonância com os seguintes textos. Deuteronômio 36. Iahua teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares a Iahua teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 10:6. Circuncidais, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 4:29. Então dali buscarás a Iahua teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 26:16. Neste dia Iahua teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio 11:16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. Romanos 2:29. Mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Deuteronômio 8:5. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga Iahua teu Deus. O Eterno quer que o homem
de verdade, vivendo em obediência, não que vivam pelas aparências, os que demonstram algo que verdadeiramente não são. 1 Samuel 16:7. Porque Yahweh não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém Yahweh olha para o coração. 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas nas atitudes e em verdade. Na verdade, mais do que sacrifícios, o Eterno deseja que o homem não peque, como lemos em 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura Yahweh tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra de Yahweh? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Concluímos, portanto, que Yahweh nunca se poderia referir às festas por ele determinadas, pois no caso de Oséias 2:11, Yahweh se refere às festas em honra de falsos deuses. No caso de Isaías 1, versículos 13 e 14, o texto aponta para a iniquidade de Israel no versículo 4. E isso torna-se mais evidente quando lemos o Eterno a enaltecer os dias por eles separados em textos como os de Isaías 56, versículos 1 e 2, Isaías 58, 13 e Ezequiel 20, 12 e 20. Palavra não tem contradições, o homem é que é de fraco entendimento. Oséias 4, 6. A partir do momento em que as festas que são dadas pelo Eterno e o homem observa-as em honra de outros deuses, o Eterno nada tem a ver com elas, pois o foco de adoração foi substituído. A idolatria cessará um dia, a adoração a Yahweh será para sempre. Isaías 66, versículos 20 a 24. É perfeita, é imperfeita. Sobre este ponto, o texto de Hebreus que é citado sem dúvida é complexo. Contudo, como nos exemplos anteriores, deve ser analisado dentro da perspectiva correta. Vejamos o que nos diz o texto. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. É a lei que não é perfeita ou o homem? O que nos diz o Salmo 19, versículo 7? O homem é que é imperfeito para cumprir. Nesse sentido, ela não aperfeiçoou o homem, porque ele é um pecador. Enquanto o homem é carne corruptível, nunca poderá ser perfeito diante de Yahweh, e a melhor esperança que é introduzida é o sangue derramado por Yeshua, onde os salvos branqueiam as suas vestes. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou, porque desde a queda no Éden, que o homem se desligou de Yahweh, e a única forma de se reconciliar com ele é através de Yeshua. Mas isso quer dizer que podemos transgredir a Torá deliberadamente? Claramente que não. O mandamento é inútil na medida em que a nossa carnalidade não nos permite cumpri-lo na perfeição, e é exatamente na nossa fraqueza que o sangue de Yeshua nos torna dignos de onde jamais seríamos. Salmo 19, versículo 7 na Bíblia hebraica. A Torá de Yahweh é perfeita e refrigera a alma, o testemunho de Yahweh é fiel e dá sabedoria aos humildes. É espiritual, é carnal. Porventura já ressuscitamos incorruptíveis? Na medida em que somos carne, precisamos de instruções para não ceder aos impulsos carnais. É exatamente pelo fato de sermos carne que o Eterno é compassivo para conosco, pois sabe que diariamente a serpente se tenta alimentar da nossa carnalidade, as tentações. Por isso é que devemos deixar que Yahweh guie o nosso espírito para que este tenha controle total sobre a nossa carnalidade. É a substância das coisas boas, é apenas uma figura. O texto usado pelos adventistas para justificar o seu ponto de vista é o de Hebreus 10:1, que diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se chegam. Os sacrifícios de animais eram uma sombra de um sacrifício perfeito. Contudo, ainda que os sacrifícios de animais sejam inúteis diante do sacrifício de Yeshua, isso implica que os dias festivos deixam de ser observados? Claramente que não, pois foram dados como os dias de santa convocação por estatuto perpétuo, como já falamos. Cristo não a aboliu, Cristo aboliu-a. Yeshua não aboliu nada da Torá, porque a palavra que Yeshua falou não era dele, mas sim do Pai que o enviou, e já vimos que a palavra de Yahweh não muda, Malaquias 3:6, Hebreus 13:8. Na verdade, a palavra utilizada por Yeshua no texto é Torá, mas, mais uma vez, as versões gregas traduzem como lei. Mateus 5:17 e 18 na Peshita.
Não pensem que vim destruir a Torá, os profetas, não vim destruí-la, mas completá-la. Pois na verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um iod ou um traço se omitirá da Torá sem que tudo seja cumprido. Nota: iod é a letra mais pequena do idioma hebraico, o que mostra que nem a mínima coisa será removida. A Torá só se tornaria plena com a vinda de Yeshua, pois a Torá aponta para ele, visto que ele é a Torá encarnada, instrução, palavra, verbo representante de Yahweh. Quanto ao texto de Efésios 2,15, diz-nos o seguinte: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Na verdade, a lei dos mandamentos nunca poderia ser desfeita, como que já vimos, é perfeita e eterna. Vejamos o que nos diz o mesmo texto na Peshita, em aramaico. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Pela sua carne, cumprindo a Torá através das mitzvot contidas em ordenanças, desfez a inimizade para criar, em sua essência, dos dois um novo homem, assim fazendo a paz pelo madeiro, reconciliar ambos com Yahweh num só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Paulo refere-se à inimizade existente entre a casa de Judá, reino do sul, e a casa de Israel, reino do norte ou Efraim. Devido ao fato de Efraim se misturar entre as nações e ter adotado seus costumes, paganismo e desvio da Torá, Judá passou a olhá-lo como irmão desobediente, visto que ele quebrou os mandamentos. Mas como Yeshua não veio só para a casa de Judá, mas também para a casa de Israel, que entretanto se espalhou pelas nações, ensinou a cumprir a Torá. Dessa forma, Yeshua faz com que esta parede de inimizade que separava os irmãos fosse anulada, fazendo dos dois novamente um. Vemos o cumprimento dessa profecia a cumprir-se em força nesses últimos dias, em que muitos estão a despertar para o fato que, na verdade, Yeshua não veio anular a Torá, mas ensinar-nos sobre ela. Leia-se sobre as duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá, que voltarão a ser unidas em Ezequiel 37, versículos 16 a 28. A inimizade é desfeita em Yeshua, porque o irmão obediente voltará a abraçar o irmão desobediente, porque este volta à observação da Torá. Lembrem-se da parábola do filho pródigo, e vejam como o sentido dos textos de Efésios foi deturpado. Na verdade, Satanás manipula tudo, mas só até um certo ponto, porque a base da fé está presente em todas as versões bíblicas, e com a ajuda do Espírito do Eterno, conseguimos discernir a verdade. Deve existir até que tudo seja cumprido. Devia existir somente até a posteridade. Diz-nos o texto de Gálatas 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Este texto, de certa forma, já foi explicado. A lei foi dada exatamente para instruir o povo sobre como se desviar do pecado. Onde não há pecado, não há lei. Romanos 5,13. Porque a Torá foi dada até que viesse a Torá viva, e estas duas complementam-se, pois é pela guarda dos mandamentos e pela fé em Yeshua que se salvarão os escolhidos. Apocalipse 14:12. O jugo da servidão, de que fala Gálatas 5:1, não se refere à Torá, pois sobre a Torá diz-nos as Escrituras, Deuteronômio 11:16, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará para nós além do mar, para que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames a Yahweh teu Elohim, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e Yahweh teu Elohim te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Na verdade, o jugo da servidão de Gálatas 5:1 e o jugo que ninguém podia suportar de Atos 15:10 não pode ser a Torá dada por Yahweh, pois o próprio Yeshua confirma que o seu fardo é leve. Mateus 11:30.
Yeshua, na verdade, tem a necessidade de dizer isso porque muitos consideravam a Torá difícil de cumprir devido aos acrescentos humanos que ao longo dos séculos foram feitos pelos anciãos, mais precisamente após o exílio da Babilônia. Poderemos entender melhor esse contexto quando lemos Mateus 15, versículos 2 a 8. Mas o simples cumprimento da Torá, sem os acrescentos das tradições humanas, Mateus 15, 6, na verdade é algo que está ao alcance de qualquer pessoa que deseja verdadeiramente no seu coração servir ao Eterno. As cargas que ninguém podia suportar são as tradições humanas que foram acrescentadas aos mandamentos que os antigos exigiam que fossem levadas tão a sério como o próprio mandamento, tornando o seu cumprimento numa missão quase impossível. Isso ainda hoje é muito comum entre o judaísmo ortodoxo, que compilou, numa obra intitulada Talmud, todas as tradições humanas que foram acrescentadas aos mandamentos com o propósito de proteger o mandamento, entre aspas. Hoje em dia, acontece frequentemente no judaísmo ortodoxo, os fariseus da época de Yeshua, que as suas tradições tenham mais importância para eles do que a própria palavra escrita ordenada por Yahweh. Já no tempo de Yeshua, isso acontecia, e por isso ele diz: Mateus 23, versículos 3 e 4. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os anciãos e os líderes religiosos tinham grande influência sobre o povo, e é dessa influência que Yeshua os liberta, mostrando que, na verdade, o seu fardo, mandamentos, é leve. É guardada juntamente com a fé em Cristo. É inútil diante da fé. Paulo não diz que a lei era aio, tutor, mas que ela serviu de aio, Gálatas 3:24, isto é, ela conduziu as pessoas até o Messias, e depois de estarem nele pela fé, a lei já não serve mais de aio, mas como indicador do caminho. Ela ensina-nos como devemos andar. O fato de a lei ter sido um aio não a anula, nem a faz deixar de vigorar, nem a desvaloriza. A partir do Sinai, a lei, servindo de aio, conduziu muitos a viverem pela fé em obediência a esta lei. Este sempre foi o grande objetivo dela. Fé em quem? Em Yahweh, o Todo-Poderoso. E depois da vinda de Yeshua, ela novamente serviu de aio, agora para conduzir a este Yeshua, por intermédio da fé. Como? A Torá está ligada a todo ser humano para a obediência ou desobediência, para a fidelidade ou rebeldia, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tanto na obediência quanto na desobediência, a Torá conduziu muitos ao Messias pela fé no seu testemunho. 1 João 2, versículos 2 a 7. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. E quando Paulo diz em Gálatas 3:24, para que pela fé fôssemos justificados, essa justificação teria que se evidenciar pelas obras, conforme diz Tiago 2:24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Isso implica um novo nascimento, uma nova vida. Que obras seriam estas? As obras da fé, fidelidade, e como podemos ser fiéis ao Eterno? Através da obediência. E como podemos obedecer ao Eterno? Pelos mandamentos da Torá. Primeiramente, quem eram os judaizantes? Crentes ou incrédulos? Eles eram crentes no Messias Yeshua? Qual era a atitude equivocada deles em relação aos crentes gentios? Vamos ler em Atos 15:1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Esses judeus crentes pertenciam a que grupo? A seita dos fariseus. Atos 15:5. Qualquer teólogo sincero sabe que o motivo do concílio em Jerusalém foi este: aceitar o argumento destes judeus crentes ou o testemunho de Paulo e Barnabé. E o que é que foi decidido neste concílio?
Atos 15, versículos 19 a 21. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Yahweh, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabat é lido nas sinagogas. Onde é que a teologia cristã lê, ou vê nesta passagem, que a lei perde o sentido quando equiparada com o Messias? Onde e quando é que neste concílio foi decidido que os crentes deveriam deixar de guardar a lei? De onde é que surge a ideia de que a lei é obsoleta? Não deste concílio, mas sim dos concílios do cristianismo romano levado a cabo séculos depois. 4 práticas deveriam ser deixadas de imediato, Atos 15 e 20. O restante aprenderiam gradualmente, ensinado nas sinagogas. O que era ensinado nas sinagogas? A Torá. E esta é uma prova de que os gentios crentes frequentavam as sinagogas juntamente com os judeus crentes no Messias Yeshua. A análise real de Gálatas, sem os óculos de Roma. Durante séculos, o grosso do cristianismo tem alegado que quando Paulo se referiu às obras da lei, se referiu à Torá. Contudo, uma vez que pesquisamos o contexto israelita, que é o mais confiável possível, sobre as palavras de Paulo, aprendemos que o termo obras da lei no hebraico, Maasei HaTorá, se refere à prática rabínica de transformar um costume, hábito e tradição de grandes rabinos em mandamentos, ou seja, obras da lei seria a crença de que podemos ser justificados imitando os hábitos, costumes de pessoas de referência, grandes rabinos, etc. Enfim, esta interpretação do cristianismo romano não é bíblica. O termo aparece frequentemente no Talmud. Porém, alguns cristãos alegavam que, como o Talmud é posterior, não havia comprovação de que na época de Yeshua o termo obras da lei já fosse um termo conhecido em Israel em referência a atos rabínicos para justificação por obras. Porém, uma descoberta arqueológica nas cavernas do Qumran, nas imediações do Mar Morto, deitou totalmente por terra a falsa premissa do cristianismo romano. Eis um dos fragmentos do Mar Morto. Agora escrevemos para vós algumas das obras da lei, aquelas que determinamos que fossem ser benéficas a todos, e deverão ser reconhecidas por vós como justiça, em que vós tem feito o que é correto e bom perante ele. Aqui vemos aqueles que se opunham a Paulo, citados fora do Novo Testamento e materializando-se como figuras históricas, aqueles que acreditavam na justificação pelas mesmas obras da lei. O texto de Qumran é uma prova histórica e clara sobre o termo obras da lei, sendo um termo teológico conhecido e explorado muito antes da vinda do Messias. Vemos também pelo texto uma alusão às tradições rabínicas e não aos mandamentos de Yahweh. Grupos como estes tentavam e ensinavam o povo a justificarem-se diante do Eterno por hábitos e costumes, denominados as obras da lei, que no fundo foram a base para os acrescentos feitos à Torá, que eles chamam de lei oral, que foram compilados mais tarde no Talmud, levado a cabo pelos rabinos. Comprovamos então que, contrariamente à falsa ligação greco-romana cristã, Paulo não falava da Torá, mas sim de um sistema religioso rabínico. Existe uma profecia de Isaías sobre o que veriam a ser as obras da lei. Isaías 28, versículos 13 a 15. Assim, pois, a palavra de Yahweh lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra de Yahweh, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Será que Paulo anulou a lei, coisa que Yeshua não ousou fazer? Mateus 5,17, quando citou este e outros textos que à primeira vista parecem complexos? Não é difícil perceber o contexto das palavras de Paulo quando sabemos que ele era um crente zeloso e cumpridor da Torá, Atos 25:8, Atos 28:17. A graça de ser salvo não invalida a lei, mas sim aquele que teve a experiência do novo nascimento no Messias, ou seja, a natureza do pecado que habitava em nós deu lugar ao Espírito de Yahweh, não estando nós mais sob o jugo da lei do pecado, a natureza do pecado, que oprime, amarra e destrói o homem, desligando do Todo-Poderoso,
e nem do legalismo farisaico que dificultava o cumprimento da Torá. Uma coisa é entender o legalismo da lei, a outra é viver sob os princípios da lei. É uma lei real, é a lei de Moisés. Por tudo aquilo que já foi analisado nesse estudo, consideramos que se torna desnecessário acrescentar mais linhas de tudo o que já foi referido. Reafirmamos apenas que a chamada lei de Moisés é a lei de Yahweh, uma vez que foi o Eterno que deu a Moisés, conforme já foi demonstrado. É a lei que julgará o mundo, ninguém será julgado por ela. É curioso as igrejas do sétimo dia citarem Colossenses 2,16 como forma de justificarem que ninguém será julgado por esta lei. Ainda é mais interessante constatar isso quando nesse texto estão inclusos os Shabats que eles defendem como sendo perpétuos. No princípio desse estudo, avançamos que esta passagem de Colossenses 2,16 tinha uma mensagem bastante relevante para os crentes e queríamos aprofundar o seu sentido mais à frente, pois bem, é nela que iremos focar agora. De fato, nós seremos julgados pelas nossas transgressões conforme nos revela o próprio Yeshua. Mateus 7, 21 e 23, na Almeida Revista e Corrigida. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E em algumas versões da João Ferreira de Almeida, o versículo 23 diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a violação da lei. Mas vejamos o mesmo texto na versão traduzida a partir do aramaico. Mateus 7, 23 na Peshita aramaica. Então lhes direi, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que são violadores da Torá. Voltando a Colossenses 2,16, que nos diz, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Muitos creem que este texto anula as leis alimentares, os dias santos dados em Levítico 23, as luas novas e os Shabats. Mas vejamos, o que é referido aqui neste texto? De fato, o texto fala da alimentação, dias festivos, luas novas e dos Shabats. Mas eles são anulados nesta passagem? Pode uma simples passagem anular muito do que está escrito em todo o restante do texto bíblico? Ora, sabemos que a palavra não tem contradições. Como tal, seguindo os princípios abordados no início deste estudo, vamos analisar o capítulo 2 como um todo. Como em todos os versículos bíblicos, só temos que atentar para o contexto dessa passagem para entender o seu significado. Os versículos 13 e 14 do mesmo capítulo, o 16 de Colossenses, dizem que fomos perdoados porque a cédula fora riscada. Esta cédula não é a lei de Deus, mas sim os nossos pecados. O que foi cravado na cruz não foi a lei de Deus, mas sim as nossas transgressões, como profetizado por Jeremias 31:34 e Isaías 43:25. E por que é que sabemos que não foi a lei que foi riscada? Porque Yahweh não muda e porque Yeshua também confirmou que isso não aconteceria enquanto existirem céus e terra. Mateus 5, 17 e 18. É graças ao sacrifício de Yeshua que triunfamos diante do nosso acusador, versículo 15 de Colossenses 2. E por isso mesmo não devemos deixar que nenhum homem nos julgue. Aliás, quem tem o direito de julgar? Somente o Eterno. Por isso que ninguém vos julgue. A palavra, portanto, do versículo 16 vem em sequência dos versículos anteriores. A melhor forma de resumir o versículo 16 é que as nossas transgressões nos foram perdoadas, versículo 13. A lista dos nossos pecados foi removida, riscada, através do sacrifício de Yeshua, versículo 14. No entanto, o texto diz-nos muito mais do que isso. Quem conhece um pouco da história dos colossenses sabe que o povo de Colosso era influenciado por mestres ligados ao gnosticismo, que impunham leis humanas para que os homens pudessem alcançar elevada espiritualidade. E era com isso que Paulo se confrontava em Colosso, como vemos no capítulo 2, versículos 4, 8, 18, 20 e 22. Paulo não se referia às leis de Deus, mas às influências humanas. Aliás, permitam que se faça uma ressalva só a título de curiosidade. A palavra lei nem sequer aparece na carta dos Colossenses, mas isso são apenas detalhes. Os mestres gnósticos de Colosso censuravam os novos crentes em Yeshua por estes comerem e beberem aos Shabats,
nos dias de festa de Yahweh e nos dias de lua nova, pois consideravam que perdiam a espiritualidade por o fazerem. Os mestres gnósticos ignoravam, na verdade, o propósito das festas de Yahweh. Além de serem dias santos, eram também dias festivos. Precisamente isso, dias festivos, de regozijo em que as pessoas devem comer e beber com alegria, como vemos em Deuteronômio 16:11, 16:14 e 16:15. Não que isso quer dizer que seja um dia de glutonaria ou de bebedeiras. Não torçamos o sentido do texto, mas não deixam de ser dias de alegria em que se deve festejar e adorar o eterno Deus. Não há nenhuma restrição relativamente ao comer e ao beber nesses dias, exceto no dia de expiação, que é um dia de jejum obrigatório, como os mestres de Colosso defendiam, pois o propósito das festas, além de ser servir o Eterno, é também festejar em honra dele, comendo e bebendo alegremente. Foi contra a influência que o gnosticismo exercia sobre Colosso que Paulo falou. Paulo refutou essa ideia, afirmando que nada os proibia de comer e beber nesses dias. Por isso, ao contrário da ideia geral das pessoas que falam sobre esse texto específico, Paulo não aconselha a que não se observem os dias santos de Yahweh, aconselha sim a observação desses dias, em total regozijo, comendo e bebendo sem se deixar perturbar pelas críticas dos homens hereges, pois tais restrições que lhes tinham sido imputadas não constam na Torá, mas sim são influências humanas, neste caso dos mestres gnósticos. Vamos então ler o texto novamente com o contexto correto e com uma tradução fiel aos originais, e sem tendenciosidades. Portanto, não deixem que vos julguem pelo comer ou pelo beber nos dias de festas solenes, ou nos dias de lua nova, ou no Shabat, pois tais coisas são prenúncio daqueles que preparam o próprio corpo para serem julgados no Messias. Colossenses 2,16, Peshita, da versão aramaica do Novo Testamento. A passagem é muitas vezes mal interpretada. O que é realmente que ela quer dizer? Paulo combatia uma heresia local. Falsos mestres tinham introduzido a sua própria filosofia religiosa, a qual era uma mistura de conceitos judaicos e gentios. As suas ideias eram fundamentadas na tradição humana e nas convicções do mundo, não na palavra de Deus. Paulo avisou os colossenses dizendo-lhes: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo, versículo 8. Esses falsos mestres introduziram as suas próprias normas e regulamentos como comportamento devido, versículo 20 a 22. O aviso de Paulo à igreja de Colosso indica fortemente que esses hereges foram os precursores de uma maior heresia que se desenvolveu no gnosticismo, o qual por si só é uma crença que sustenta o sistema do conhecimento secreto. Gnosis é o grego para conhecimento, daí o termo gnosticismo, para melhorar a religiosidade de uma pessoa. Da palavra gnosticismo vem a palavra agnosticismo, e penso que isso esclarece claramente os ouvintes sobre a heresia que Paulo se confrontava em Colosso. Os gnósticos declaravam-se tão espirituais que desdenhavam virtualmente qualquer coisa física, considerando-a como inferior a eles. Em Colosso, os falsos mestres rejeitavam o físico, as coisas perecíveis que podiam ser tocadas, provadas ou manuseadas, versículos 21 e 22, particularmente quando isso se relacionava com a adoração. A sua filosofia encorajava a negligenciar as necessidades fisiológicas do corpo para se alcançar uma elevada espiritualidade. Em verdade, contudo, a sua autoimposta religião em nada ajudou e nada alcançou em combater a natureza humana. Como Paulo escreveu, não foi de valor algum, senão para a satisfação da carne, versículo 23. Os cristãos em Colosso obedeciam a Deus, eles guardavam o Shabat e dias santos e regozijavam-se neles, segundo as instruções bíblicas, Deuteronômio 16, 10 e 11, 13 e 14. Os hereges condenavam a igreja de Colosso pela forma que os colossenses celebravam os dias santos. Repare-se que eles não contestavam os dias em si mesmos, mas sim o gozo físico deles, alegrando-se e participando nas festas, que provocava a objeção desses falsos mestres. Repare-se outra vez nas palavras de Paulo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, nos dias de festa, ou de lua nova, ou do Shabat, Colossenses 2,16. Como tal, ao contrário da interpretação que a grosso
da cristandade faz desta passagem específica, Paulo confirma que os crentes colossenses, que eram principalmente gentios, Colossenses 2,13, observavam o Shabat semanal e os dias santos de Deus, passados mais de 30 anos depois da morte e ressurreição de Yeshua. Se eles não tivessem a comemorar esses dias, os hereges não teriam fundamento para suas objeções relativas ao aspecto de comer e beber nos dias de festa. Nunca esteve em questão neste texto o que é lícito ou não é lícito comer, ou se os dias dados por Yahweh como dias solenes deveriam ou não ser observados, porque Paulo observava a Torá como lemos em Atos 24:14. Conclusão: além de tudo o que foi dito, queríamos salientar que há duas razões fundamentais para as festas terem sido dadas, sendo que o seu propósito não se resumia a que fossem dias de ofertas queimadas ou de sacrifícios. A razão principal foi revelar-nos o plano de salvação de Yahweh para a humanidade, mas também foram dados como dias de homenagem e adoração ao Eterno, ou seja, são festas caracterizadas exatamente pelo sentido literal da palavra festa. Festa, nome feminino, solenidade religiosa ou civil, comemoração pública periódica em honra de um acontecimento ou de uma pessoa ou entidade, reunião social para convívio e diversão, geralmente com música e dança, banquete, festim, demonstração pública de alegria. Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, 2003 a 2013. Festa, reunião que há regozijo, dia de comemoração, dia santificado, função religiosa com que se celebra um dia santificado, alegria, regozijo, gesto ou demonstração de um sentimento de ternura ou de afeto. Dicionário Priberam. Em breve, falaremos de como as festas estão relacionadas com a primeira e a segunda vinda de Yeshua, ou seja, veremos que as festas são profecias de eventos que teriam cumprimento da pessoa do nosso Salvador Yeshua. É compreensível que alguns textos possam gerar alguma confusão e possam dificultar o entendimento do texto bíblico. É normal que assim seja, pois Satanás cumpriu seu plano de enganar as nações. Contudo, não podemos aceitar que textos sejam tirados fora do contexto para fundamentar doutrinas ou fazer interpretações isoladas quando estas mesmas contradizem a Torá ou os profetas. Textos isolados não fazem doutrina, pois a palavra é um todo e quando entendida com discernimento e à luz da Torá e do testemunho, veremos como tudo se harmoniza. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Hebreus 6:18. Para que, por duas coisas imutáveis, a Torá e o testemunho, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deuteronômio 11, versículos 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando cumpris os mandamentos de Yahweh vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumpris os mandamentos de Yahweh vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência. A base da fé está na Torá, pois apesar do primeiro mandamento escrito na pedra dizer que não devemos ter outros deuses diante de Yahweh, é na Torá, em Deuteronômio 6:4-5, que está revelada a base da fé monoteísta, e isso é corroborado pelo próprio Yeshua. Mateus 22, versículos 36 a 38. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Yeshua disse-lhe: Amarás Yahweh teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único, Deus verdadeiro, e a Yeshua Hamashia, a quem enviaste. Rogamos-te, Pai Santo e Eterno, em nome do teu Filho amado Yeshua, que venha abrir o nosso entendimento e gravar a tua Torá nos nossos corações. Amém. Shalom.